Olá, bom dia, paz de Jesus. Nessa manhã eu gostaria de falar com você sobre um personagem muito conhecido de nós, Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus. Quantas vezes nós não olhamos para esse personagem e nós achamos assim, nossa, que absurdo que ele fez. E realmente, de fato, foi um grande absurdo, né? Ele vendeu o Senhor por moedas de prata. E quantas vezes nós nos colocamos nessa mesma situação desse homem, vendendo a Cristo? Como assim, Renata? Aquele homem, ele andava com Jesus. Ele conhecia a essência do coração de Jesus. Ou talvez devesse conhecê-lo, né? Porque para ele fazer o que ele fazia, ele não conhecia Jesus, de fato. Todas aquelas pessoas que estavam ali, todos os apóstolos, experimentaram das mesmas coisas. Vivenciaram os mesmos milagres, estavam com ele no mesmo tempo. Só que aquilo, né? É como a gente dentro de uma igreja. Estamos todos ali bebendo da mesma água. Mas aquele que mais se abrir, mais vai se encharcar. E eu penso que isso aconteceu com Judas. Apesar de ele estar ali com Jesus o tempo todo, conhecer Jesus, o caráter de Jesus, ele não se deixou trabalhar por ele. Não se deixou alcançar por ele. A ponto de vender o Senhor por 30 moedas de prata. Ele conseguiu, né, no seu desvio de caráter, colocar valor naquilo que não tinha valor. Vendeu o mestre, vendeu o Senhor. Esse mesmo que já havia visto Jesus fazer tantos milagres, ele presenciou, ele estava lá, ninguém contou para ele. E ainda assim, ele vendeu o Senhor, ele escolheu. E aí às vezes existem pessoas que falam assim, mas né, o Senhor já não sabe todas as coisas, porque o Senhor escolheu Judas já sabendo que ele ia trair, porque Deus conhece, né, aquilo que a gente não vê. Rola umas conversas assim, né? Porque a gente tem uma predestinação, a gente não existe destino para aqueles que estão em Deus. O que é o destino? É algo que foi destinado para você, que não existe a possibilidade de você mudar. Isso é destino. Para nós, não. O Senhor nos predestinou à graça, não é verdade? A todos nós, filhos dele. O Senhor nos predestinou ao céu, é um predestino. Ele nos predestinou. Porém, todavia, existe o livre-arbítrio. E aí, o livre-arbítrio nos dá a possibilidade de seguir ou não aquilo que o Senhor predestinou para nós. Então, a gente não pode dizer aqui que o Senhor escolheu Judas sabendo que o Judas seria o traidor. Ele teve uma escolha. E a gente vai ver na palavra que diz assim, ele escolheu ser o traidor. Né? Então, ele fez essa escolha de ser traidor. Ele fez essa escolha de estar com Cristo, estar com Jesus e não se deixar seduzir por ele, não se deixar envolver por ele e não se permitir converter por ele. Então, amados, que nessa manhã a gente possa refletir. Quantos de nós temos caminhado com Jesus, estamos na igreja, estamos na graça, na graça, mas essa graça não penetra a nossa alma, até porque, gente, intimidade com o céu, intimidade com Deus, isso não quer dizer tempo. Às vezes um jovem tem muito mais profundidade na fé do que uma pessoa que já está idosa na igreja. Por quê? Às vezes é como Judas. Eu tô ali para cumprir uma tabela, né? Cumprir um preceito. Eu tô ali só para cumprir uma tradição. Eu tô ali porque eu preciso, é apto, virou apto, mas não virou fé. Não transformou o coração. Então eu tô ali, mas aquilo não me enche. Eu tô ali, mas aquilo não me transborda. E às vezes aquele novinho que chegou ontem na igreja tá com o coração tão sedento e é muito mais inundado do que aquele que já tá antigo. Então, esse relacionar-se com o Senhor não depende de idade, depende de abertura. E isso nos dá um alerta, porque o fato de a gente estar inserido dentro da igreja 24 horas por dia não garante a você uma amizade com Deus. Não garante. Talvez você é como Judas. Tá com ele, vê os milagres, vivencia, louva, canta, dança, ajuda. Mas na hora, muitas das vezes, somos nós os traidores. Na hora que nós precisamos ser o rosto de Cristo, nós não somos. Na hora que nós o negamos. Negamos a fé que nós vivemos, negamos na forma como que a gente se veste, como que a gente se comporta, como nós falamos com o outro. Negamos na hora que vem a primeira aprovação, que a gente acha que o Senhor virou as costas para nós. E nós viramos as costas para Ele com raivinha. Negamos o Senhor muitas vezes quando eu quero viver o meu pecado, a minha maneira, eu não quero permitir ser conduzida por Ele.
Eu troco o Senhor. Judas trocou o Senhor por 30 moedas de prata. E a gente às vezes troca o Senhor por muito menos, não é verdade? A gente troca o Senhor por um programa de televisão. A gente troca o Senhor por uma saída. A gente troca o Senhor por uma preguiça no domingo quando a gente não quer acordar cedo para a Santa Missa. Então a gente não pode aqui se colocar numa posição de muito diferente de Judas Iscariotes, não. Estava com o Senhor, andava com o Senhor, vivenciava o que o Senhor ensinava, mas na hora de fazer a escolha, escolheu aquilo que lhe foi favorável, escolheu aquilo que queria escolher e escolheu ser o traidor. E às vezes assim somos nós também. Então que nessa manhã a gente possa refletir, que a gente não seja como Judas, aquele que conheceu a Cristo, que andou com Ele, que viveu dos seus milagres, bebeu da sua água, mas escolheu traí-lo pelas paixões dessa terra, pelas vontades humanas, por aquilo que nos prende aqui. E nos esquecemos que nós somos predestinados, não a tropeçar nos nossos próprios erros, mas a glória que está no céu. Mas até lá, o caminho é de uma escolha minha e sua, que a gente vai precisar levar com fidelidade até o fim. Então pensa nisso. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.